Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Entre Leis e Histórias. Eu sou Juliana Carvalho. Eu sou Luciana Pena. Lu, deixa eu te contar um negócio. Hoje a história é sobre o Marcelo e a Renata. Vamos lá. Quando você acha que o negócio não pode complicar, é que complica. Lu, eles foram casados durante 12 anos, construíram junto uma vida, tiveram uma filha e compraram uma casa pequena. A relação dos dois se desgastou, vieram as discussões e numa determinada noite o Marcelo simplesmente saiu de casa. Ele juntou meia dúzia de roupa, disse que ia esfriar a cabeça e falou que iria voltar para eles conversarem. Pois então, depois de 5 anos o Marcelo apareceu querendo o divórcio e a partilha desse imóvel. Lu, a pergunta que não quer calar é: ele saiu do imóvel. Basta sair do imóvel depois da separação para perder os direitos em relação a esse imóvel? Bom, Ju, essa é uma situação um pouco comum, né? Acontece, mas Marcelo, cuidado, o silêncio, ele, nesse caso, cria direitos. Né? Obviamente, Ju, que em qualquer caso jurídico, nós precisamos analisar o caso, a situação, os fatos, as provas, tudo que existe e que envolve as particularidades daquela relação, daquela situação. Então, assim, fazendo uma avaliação abstrata do caso, não basta que a pessoa saia de casa para perder direitos sobre um imóvel. Não basta. De uma maneira geral, não basta sair. De uma maneira geral, não. Porque a saída, nós precisamos avaliar um elemento a mais dessa saída. Essa saída foi voluntária? Essa saída foi imposta por uma decisão judicial? Essa saída foi acordada, consensual, porque cada um decidiu morar em casas separadas para iniciar uma separação de fato, regularizar o divórcio? Essa saída decorre de uma violência doméstica? Essa saída decorre de um abandono do lar? Ao que tudo indica pela história, o Marcelo abandonou o lar. Sim, porque quando você esfriar a cabeça, né? Quando você coloca que ele sai para esfriar a cabeça, leva umas roupas e depois de 5 anos ele retorna para se divorciar e pedir a partilha do imóvel, eu entendo que nesse lapso temporal, o Marcelo ficou sem contato com essa família, né, com essa ex-esposa, com essa esposa e com essa filha, inclusive. Né? Assim, a história, ela nos remete a isso. Então, aparentemente, Marcelo abandonou o lar. Então, quando Marcelo abandona o lar, nós estamos diante de um dos requisitos para que, sim, talvez o Marcelo perca este imóvel. Olha, então ele pode querer até discutir judicialmente, mas se a Renata provar que ele abandonou de fato o lar, ficou incomunicável, por exemplo, não viu nem a família, ou seja, ele abandonou a esposa e a filha. Exatamente. Pode caracterizar o abandono, né? Pode caracterizar o abandono. E o abandono, Ju, aqui, para fins, né, da perda dos direitos do Marcelo sobre esse imóvel, é um abandono que tem que ficar configurado. Então, não é apenas a saída física da pessoa do lar, seja o companheiro, a companheira, o cônjuge ou a cônjuge. A saída física é um dos elementos do abandono. Então, mas a gente tem também o abandono intelectual e o abandono material, ou seja, quando o Marcelo sai de casa com essas roupas, para que se configure o abandono, ele tem que ter saído voluntariamente desse lar, dessa moradia. Ele também tem que ter abandonado, porque o abandono, ele requer a ausência de contato, ausência de suporte material, ausência de cuidados e manutenção em relação a esse imóvel. Então, o abandono inclui todos esses elementos. Então, acho que você até já respondeu a próxima pergunta que eu ia te fazer, que é quando a lei fala em abandono do lar, se ela está falando apenas desse abandono
da saída física. Sim, Então, não exatamente. envolve apenas sair fisicamente, tchau e bênção, deixa eu ir ali. Não envolve apenas sair fisicamente. Até porque, como eu disse, a saída física é muito comum em várias separações. Uhum. Então, a saída ela pode se dar por um acordo. Olha, eu vou ficar na casa com os filhos e o outro ele sai e vai morar num outro imóvel, porque a convivência não é mais possível, não há mais diálogo de casal. Uhum. Então, essa saída por si só, ela não gera automaticamente o abandono e muito menos gera a perda de direitos Uhum. por quem está ali deixando o lar. A saída que possivelmente gera o direito de quem fica a pedir, no caso aqui a gente está envolvendo o imóvel, então a gente está, de certa forma, falando aí de um usucapião familiar. A saída que possibilita esse pedido é o abandono, que não se configura apenas com a saída física, mas o abandono da família, Ju, porque aqui a legislação ela visa proteger e assegurar a família. Então, aquele que sai e abandona materialmente, intelectualmente, afetivamente, a legislação impõe a ele uma penalidade, uma sanção, qual seja a perda, né, por um pedido de usucapião do outro cônjuge, do outro companheiro, a perda desse imóvel. Eu ia até te perguntar também como é que ocorre essa usucapião familiar, porque se ele, vamos considerar que ele efetivamente abandonou, ele preencheu todos os requisitos para configurar isso, e aí deixou o direito da Renata em relação a reivindicar o direito apenas para ela do imóvel. Então, que o imóvel fique a integralidade para ela. Como que ocorre essa questão desse usucapião familiar? Sim. Então, Ju, quando o Marcelo chega e agora ele quer o divórcio, depois de 5 anos, ele quer a partilha desse bem, a Renata ela pode apresentar essa matéria de defesa em relação à partilha. Olha, não, eu não vou partilhar esse imóvel porque eu estou buscando uma sentença declaratória aqui do meu direito de usucapiar esse imóvel, porque eu preenchi todos os requisitos. Então, isso é uma matéria de defesa que a Renata vai apresentar. Mas, para isso, Ju, além do requisito abandono do lar, nós temos alguns outros elementos que a lei exige para que seja configurado, para que essa usucapião familiar aconteça. Então, além do abandono, que é um elemento muito particular da usucapião familiar, nós temos alguns outros. Bom, a usucapião familiar, ela é um tipo de usucapião urbana. Então... Tem um tempo, né? Tem um tempo em que a Renata precisa possuir, ou seja, exercer a posse daquele imóvel. Então, a gente está falando de um dos requisitos, que é o lapso temporal. A Renata precisa, então, exercer a posse daquele imóvel por, no mínimo, 2 anos. E esses 2 anos, ele inicia a contagem a partir de quando? A partir de quando o Marcelo efetivamente abandona o lar. Então, nós temos o lapso temporal, nós temos os requisitos básicos de um usucapião, que é exercer a posse com a gente fala o ânimos de dono, que é aquela condição de você exercer a posse como se você fosse o dono do imóvel, cuidar do imóvel, pagar os impostos. Então, a Renata, durante esse período, ela vai pagar o IPTU, ela vai cuidar, ela vai fazer as manutenções do imóvel, eventual reforma que seja necessária, ela vai defender a posse daquele imóvel. Então, a gente fala que esse é o exercício de posse com ânimos de dono. Nesse período, nesse lapso temporal também, Ju, a posse precisa ser mansa e pacífica. Significa que não pode haver oposição. Interferência do Marcelo. Exatamente. Então, sendo essa posse mansa e pacífica, não tendo oposição, litígio, estão aí configurados os requisitos básicos de um usucapião urbana. Na verdade, nós temos ainda a metragem. Esse imóvel, na história, conta que essa casa é uma casa pequena, mas não fala da metragem. Para que a Renata faça usucapião,
essa metragem não pode ultrapassar 250 metros. Uhum. O terreno não pode, o lote não pode ultrapassar 250 metros. Uhum. Esse também é um requisito da uso capião familiar. Bom, Ju, e aí além da configuração desse imóvel, dele ter no máximo 250 metros, nós temos ainda a exigência para uso capião familiar que a Renata exerça a posse direta. E o que isso significa? A Renata ela precisa usar o imóvel para moradia. Uhum. Diferentemente de outras situações de uso capião, que o possuidor pode exercer a posse indireta, ou seja, ele pode alugar o imóvel e ainda assim continuar sendo aquele que exerce a posse, na uso capião familiar, aquele que vai requerer a uso capião precisa exercer a posse direta, ou seja, ele precisa utilizar o imóvel para moradia. Uhum. E ele não pode possuir outro imóvel, urbano ou rural. Tá. Você falou 250 metros, só para eu entender. Esses 250 metros é de área construída da casa ou é do terreno onde está a casa? É do lote. Ah, tá. 250 metros é do lote. E além disso, Ju, um dos requisitos também fundamentais que trazem uma particularidade para o uso capião familiar é a copropriedade exercida pelos cônjuges ou companheiros. Então, esse imóvel, ele precisa estar em copropriedade, ou seja, quem vai usucapir o imóvel vai usucapir 50% do imóvel em relação àquele cônjuge, seja o homem ou a mulher que abandonou o lar. Tá, só para ficar mais clara essa palavra, que às vezes muitas pessoas podem ter dúvida com relação a esse termo copropriedade, significa que os dois têm que ser dono, tem que estar no nome dos dois, pode estar no nome de um, isso aí é relacionado a casal. Ao casal, é relacionado à propriedade do bem mesmo. Então, se eles são casados no regime de comunhão parcial de bens, durante o casamento adquiriram essa casa pequena, ainda que só em nome da Renata ou ainda que só em nome do Marcelo, ali existe uma copropriedade, porque nesse regime de bens, tudo que se adquire durante o casamento é um bem comum, é um patrimônio comum de ambos. E falou uso capião de 50%, porque justamente por serem um casal, pelo regime de bens, 50% já é de quem ocupa o imóvel e exerce a posse. Entendi. Aí ela só vai usucapir a outra metade. Exatamente. Ela ou ele, né? Quem ficar ali exercendo a posse do imóvel, nesse caso é a Renata. Quem ficar exercendo a posse do imóvel vai usucapir 50% do outro, que abandonou o lar. Tá. A gente falou aqui do Marcelo, mas isso pode acontecer também quando a mulher decide sair, né, Lu? Com certeza. E é claro que não entrando de forma pormenorizada numa situação específica, quando se existe violência, porque aí a gente vai estar entrando em outra discussão, mas se fosse invertido, a Renata tivesse saído, se também ela tivesse saído com essa intenção de abandono, o resultado seria o mesmo. O resultado seria o mesmo, isso independe de quem está saindo. Se é o cônjuge ou a cônjuge, o companheiro ou a companheira. Tá. E tem o direito é igual para ambos. Tá, ótimo. Eu também tenho uma dúvida em relação ao seguinte. Na verdade, eu acho que é uma colocação que eu gostaria de fazer, se é que você também compreende da mesma forma. Quando a gente fala de uso capião familiar, muitas das vezes eu falo de maneira mais geral, né? Que é de costume ter a casa no nome do marido, né? Isso é uma coisa cultural. Não é que eu tô generalizando, mas é de costume, o que é mais nos casos que a gente pega são assim, né, Lu? Às vezes o imóvel tá no nome do homem. Então vamos considerar que tá aqui no nome do Marcelo. Para Renata, usucapi, ela tem que, igual você falou, tem que pagar o IPTU, tem que ter todo o cuidado com o imóvel, a manutenção e etc. Mesmo que o IPTU esteja no nome do Marcelo, se ela provar que ela pagou, tiver todas as notinhas e tudo mais, que o pagamento saiu da conta dela, sim, já é documentação comprobatória, já né? Já é documentação comprobatória. Inclusive, a orientação que nós passamos para as pessoas é exatamente essa. Quando você tem posse de um imóvel e sabe que aquela posse, em algum momento futuro,
vai precisar ser regularizada e que não há outro caminho para regularizar a propriedade, que é o título, o registro, o caminho é realmente, de fato, Ju, juntar toda a documentação, a fazer um arquivo. Então, nesse período, enfim, 2, 3, 4, 5 anos, é importantíssimo que se faça ali arquivo das contas de água, das contas de energia, de investimentos de manutenção no imóvel, recibos, materiais adquiridos, pagamento de IPTU ou pagamento de qualquer outra taxa ou despesa envolvendo o imóvel. E até mesmo pedreiro, porque hoje em dia, até mesmo os pedreiros trabalham na informalidade. Você vai fazer uma manutenção básica, né? Sim. Até ou mesmo chamar um bombeiro hidráulico. Sim. Chama lá para resolver um problema. Nunca pega recibo nem nada. Então, nessa situação, como não se sabe, né? A Renata, pelo jeito aqui na história, ela não quis tomar uma atitude. Foi o Marcelo, depois de 5 anos, que resolveu Sim. discutir. É bom que a Renata se previna juntando toda essa documentação, né? Pedindo recibo, esses profissionais. Assim, e é interessante esse ponto dos recibos, Ju, porque a gente está falando aqui de um usucapião, né, da comprovação de lapso temporal ali de tempo de exercício de posse. Mas também em outros casos, né, relacionados ao direito, com processos judiciais envolvendo imóveis, os recibos, é muito importante que esses recibos sejam feitos com uma clareza sobre foi contratada uma reforma. Coloca o endereço de onde essa reforma foi realizada. Interessante. Então, igual você falou, uma manutenção ali hidráulica, coloca o endereço de onde esse prestador de serviço realizou o serviço. Porque isso torna o fato mais verídico, mais provável. A probabilidade é maior. Por quê? É óbvio que se você junta vários recibos, mas não tem indicação de onde aquele serviço foi prestado, não tem ali a menção do imóvel, aquilo pode ser questionado. Coloca em dúvida, né? Coloca em dúvida, coloca em xeque. Então, esse é um ponto interessante sobre a questão dos recibos, da documentação comprobatória para provar esse lapso temporal da usucapião. E eu tenho até mais uma pergunta. Se, por exemplo, vamos supor que ela não tenha direito ao usucapião familiar. Esses recibos, toda essa comprovação, caso não fique caracterizado, né, o abandono do lar com todos esses requisitos, se for a partilhar, é possível que ela reivindique que ele pague, né? Com certeza. Tudo que ela gastou. Então, o recibo é bom para tudo. Exatamente. Caso, né, não fique configurado aí a hipótese, né, de usucapião familiar, ela pode pedir o ressarcimento. Afinal de contas, se ele continua dono daquele 50%, das obrigações do dono é cuidar, é pagar as despesas do imóvel. Então, ela pode sim pedir o ressarcimento. Tá. Bom, Lu, eu acho que é isso, senão a gente vai entrar até, às vezes, para outro contexto. Exatamente. Não dá para esgotar tudo, né, de uma vez. E assim, Ju, eu acho muito importante, igual essa história, ela traz uma reflexão para nós, né, que envolve o direito, que nós lidamos aí diariamente, que é a constituição de prova, que é você não ser negligente com o seu direito. Em primeiro lugar, não ser negligente, como aconteceu com o Marcelo. Ele vai perder 50% de um imóvel por negligência. Ele poderia ter saído, ele poderia ter largado tudo, mas ele poderia ter também, nesse meio tempo, antes de configurados os requisitos da usucapião, ter buscado ali os seus direitos e retomar o contato com essa família. Né? Depois aí de um tempo para esfriar a cabeça. Então, que tempo grande, né? Que tempo 5 grande. anos, deve ter arrumado até outra família. A cabeça congelou. De tanto que esfriou. Então, o primeiro ponto é não ser negligente com direitos. E o segundo ponto aí, envolvendo a Renata, que se viu numa situação de silêncio desse companheiro, desse marido, e esse silêncio que gerou para ela um direito, sempre, Ju, sempre ficarmos atentos
a maior regularização e formalização possível, ou seja, aonde você puder documentar alguma situação envolvendo direito, documente. E pergunta para o advogado. Eu falo que consultar advogado é extremamente importante. Por quê? Porque o advogado, ele não, muitas das vezes é visto como, deu problema, eu vou procurar. Ninguém procura o advogado previamente. Exatamente. Às vezes até nessa discussão dos dois... A prevenção. É fundamental a prevenção. Tá discutindo, eu vou procurar um advogado para poder resolver essa questão, como Sim. que isso pode ser feito. Eu quero sair, não quero mesmo a casa. Ou então, independente da decisão da pessoa, ter a orientação jurídica nesse caso é extremamente importante, né? Exatamente. Tanto para quem fica, quanto para quem sai. E se foi algo construído, foi bom enquanto durou? Né? Por que não consultar um especialista para resolver a situação, né? Da melhor forma possível para todas as pessoas envolvidas, especialmente para essa criança, né, Ju? Sem dúvida, tem uma criança aí, pois é. E eu falo, gente, por mais clichê que pareça, quem cala consente. Quem cala consente. Então, Nesse caso, o silêncio, ele gerou direitos. Eu não sei se você ouvia na sua época lá de faculdade, assim como eu na minha, eu ouvia muito de um professor assim, o direito não socorre aos que dormem. Exatamente. É muito. Não é muita acho realidade. Deve ser o mesmo professor. O direito não socorre aos que dormem. Eu falo que a gente não deve... deixa isso pra lá. Gente, não tem esse negócio da vida, deixa a vida me levar, não. Porque no direito, enquanto que para uma pessoa, o Marcelo, ele perde, o outro ganha. Sim. Então, cuidado, não dorme no ponto. É outra expressão popular. Olha, não durma no ponto. Exatamente. Bom, eu acho que foi isso. Muito obrigada. Foi muito bom esses esclarecimentos. Eu falo que essa troca que a gente faz, né, em relação a vida cotidiana, a rotina, né? Isso. A própria história que a gente traz nesse podcast, eu acho que espera ajudar muitas pessoas, porque é o dia a dia. É aquela história que você acha que não faz sentido para você, mas para outra pessoa faz. Opa, isso já aconteceu comigo, ou já aconteceu com fulano. Olha, eu estou vivendo essa história aqui, deixa eu ver. A minha história é parecida. Exatamente. Né? Bom, eu não posso deixar de dizer e pedir para vocês que gostou do conteúdo? Curta, compartilhe, não deixa de se inscrever no canal, né, Lu? Exatamente, até o próximo episódio.